Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aí ao nosso canal. E agora nós estamos começando um novo quadro, né, Jean? Né? Nós Mais um aí. Nós estamos acostumados a fazer unboxing para você de livros, né? De lançamentos, de novidades do mercado editorial. Mas hoje a gente vai trazer para vocês aqui um novo quadro onde vai estar apresentando indicações de leitura, na verdade, Isso. né? São livros que nós já temos, livros que nós compramos, que são muito bons, gostamos dele e vamos indicar para vocês agora esse livro, né? Hoje ele é um lançamento, mas não é ao mesmo tempo, né? Eu não entendi o que ele falou. Na verdade ele já foi publicado há muito tempo por uma editora, né? Isso. E agora tem uma nova editora publicando ele novamente numa nova edição. E o livro é esse daqui, ó. As Doutrinas da Graça, Resgatando o Verdadeiro Evangelho. São dois autores que escreveram, né? James e Philip. Não vou falar aqui o sobrenome, porque para não correr o risco de errar, porque é muito complicado. Mas, a princípio, esse livro aqui ele foi divulgado pela editora Anno Domini, né? Isso. Quem que é agora que tá... Agora é Vida Nova. Vai, Foi lançamento esse mês da Vida Nova, tá? Vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser comprar o livro, muito bom. Agora você já não vai mais encontrar por essa editora, agora você já vai encontrar pela Vida Nova. A capa é igualzinho, não muda nada, só mudou a editora só. Exatamente. E é um livro que vai falar em cima dos 5 pontos da doutrina da graça. É um livro voltado aí para teologia reformada, principalmente teologia reformada calvinista, né? Isso. Para você que não conhece e quer saber um pouquinho mais sobre do que se trata o calvinismo em si, esse livro aqui ele explica de modo muito profundo a questão dos 5 pontos aí das doutrinas da graça, tá? Uma coisa para nós falar também sobre o autor, né? O autor principal, ele começou a escrever o livro, né? E não deu tempo de vida, ele acabou falecendo, né? É verdade. E seu amigo que trabalhava junto com ele, né? Então ele continuou a escrever essa publicação desse livro, né? Isso. As pessoas que conhecem os dois, eles não sabem quando começou e quando terminou um autor, porque os dois tinham um pensamento muito parecido. Então foi um livro bem complexo, assim, os dois escrevendo ao mesmo tempo. É verdade. Logo no prefácio aqui do livro, o autor já vai dizer isso aqui que o Jean tá explicando. Vai contar essa história que um dos autores faleceu e aí o outro continuou, né, os livros com base nos manuscritos que já estavam prontos também, isso, né, do autor. Os rascunhos, né? Isso. E ficou um livro muito bom. Vou mostrar para vocês aqui agora a contracapa, né, os prefácios, né? Então nós temos aqui, né, a capa, os dois autores, James Boyce e Philip Graham. Não sei se é parente aqui do Billy Graham, né? Vai saber. Né? As Doutrinas da Graça, como nós dissemos aqui, é a editora Anno Domini, né? Agora vai estar saindo aí pela editora Vida Nova. Tá vendo? Um livro antigo, olha lá, quando o Jean comprou. 2015 eu comprei. Tem essa mania de registrar dado que é bom pra você saber. Exatamente. E aí nós temos aqui, né, mais um desenho da capa. Aqui antes do prefácio nós temos algumas declarações de alguns leitores, né, importantes, no caso aqui o Dr. Augusto Nicodemos. Temos também o bispo Walter McAllister, né, que é da igreja Aliança das Igrejas Cristãs Nova Vida. E aqui nós temos o sumário, ó, aí só para vocês entenderem. Então, o livro é dividido em 3 partes. Isso. Nós temos aqui parte 1, que vai falar um pouquinho das doutrinas da graça. A parte 2, que é um complemento da parte 1, que vai explicar com detalhes os 5 pontos das doutrinas da graça. E a parte 3, que na verdade é uma aplicação pessoal, onde você vai viver uma vida de acordo com aquilo que o livro está ensinando. Ó, uma coisa, gente, todo mundo fala que calvinista não evangeliza. Esse livro tá focando muito nisso, na questão de evangelizar o porquê você precisa. Inclusive, o capítulo 1 aqui da parte 1 vai explicar a necessidade do ensinamento que o calvinismo traz para o evangelho. A importância das doutrinas que o calvinismo defende para que o evangelho seja bem sucedido. Nós não estamos falando aqui, e nós não queremos, né, criar aqui uma polêmica tão cedo em cima de calvinismo e arminianismo, dizendo que o arminianismo não é evangelismo correto. Não, de forma nenhuma, tá? Não queremos tocar nesse ponto. A questão é que o livro, no capítulo 1, ele vai trazer, na visão, obviamente, de um calvinista, a importância que o entendimento das doutrinas da graça traz na hora de evangelizar. Isso. Tá? Já no capítulo 2, aqui, como vocês podem ver, o que o calvinismo faz na história, é muito legal porque aqui ele vai contar como que era a Genebra antes e a Genebra depois de Calvino. Isso. Né? E não só na implicação teológica, não só na questão de evangelização, mas como Calvino mudou a questão social, econômica e política da cidade. Humanitária também. Humanitária, exatamente. Isso. Calvino criou escolas, ajudou na questão de hospitais, trabalhando ali junto na igreja naquela época
a igreja estatal trabalhava junto com o governo, mas a visão, a cosmovisão calvinista, ela fez com que a cidade de Genebra tivesse uma reviravolta muito grande. Não só Genebra, mas a reforma em si, tanto com Martinho Lutero como João Calvino e outros reformadores, a influência que eles teve na Europa inteira, para os países mudar da era medieval para uma era moderna, começar a aplicar a questão de escola. Você pode ver tanto reformadores que fundou escolas, hospitais, então você pode ver que o Calvino ele teve uma grande influência nisso dentro da Europa, né? Sim. Inclusive, aqui nesse capítulo 2, você vai ver não só a Genebra de Calvino, mas também a Holanda de Abraham Kuyper. O livro vai trazer pra gente também como o primeiro-ministro da Holanda, que era o Abraham Kuyper, ele conhecendo o calvinismo, como que essa cosmovisão fez com que ele aplicasse muitas coisas na parte política, na parte econômica também da Holanda, e como a cidade, como aquele país ele mudou depois que ele entendeu essa cosmovisão calvinista, entendeu? Então, calvinismo, cara, muitas vezes a pessoa quando fala de calvinismo entende calvinismo como 5 pontos isso, e ponto. Acabou. Resume praticamente nisso aqui, né? Os 5 pontos do calvinismo, a tulipe, né, que todo mundo fala, mas calvinismo não é só isso. Não, é muito mais que isso. Calvinismo é uma cosmovisão, é um modo de enxergar a vida, é um modo de enxergar o mundo, é um modo como a gente age no mundo. Então, para quem quiser conhecer melhor aí, é importante, se você tem essa visão de calvinismo só com relação aos 5 pontos, você precisa se aprofundar mais. Calvinismo é muito mais que isso. Já na parte 2, nós temos a explicação dos 5 pontos da graça, né? Das doutrinas da graça, onde vai falar da depravação total, da eleição incondicional, da redenção particular, graça eficaz e graça perseverante. Note que os títulos aqui estão trocados. Isso. Né? A depravação, no caso aqui, não é depravação total, e sim depravação radical. A eleição é incondicional, essa realmente é isso mesmo que nós chamamos. Redenção particular, nós chamamos de expiação limitada. Né? Graça eficaz, nós chamamos de graça irresistível. E graça perseverante é que nós tratamos da doutrina da perseverança dos santos. Isso. O autor fez isso de propósito. E ele vai explicar o porquê em cada capítulo, por que ele trocou o nome e por que ele acha que a depravação não deve ser chamada total. Por que ela deve ser chamada de radical? E a explicação que ele dá no livro é muito legal. Como você diz total, pode dar a entender errado, porque o autor, inclusive, vai defender que o homem ele não é tão mau a ponto do que poderia ser, justamente por causa da graça que refreia isso, justamente porque Deus refreia esse mal. Então, em vez de trazer a depravação total, ele trouxe como depravação radical. Assim como aqui no terceiro ponto, como já dissemos, que nós chamamos de expiação limitada, e os autores trouxeram como redenção particular, eles também têm os seus motivos para poder trocar os nomes. Uma dica para vocês que estão vendo o vídeo, né, que se começou a estudar teologia reformada e se diz calvinista, gente, estude antes de ficar fazendo essas besteiras no Facebook que fazem, né? Esse negócio de ficar xingando o outro, não é bem isso, gente. Estuda, entende o que a teologia calvinista quer falar, o que as doutrinas da graça. Se vocês estudarem, vocês não vão ser esses bando de pivete aí no Facebook fazendo besteira, né? Isso é verdade. A gente vê essa discussão besta, cara, sem sentido, que não contribui nada para o reino de Deus, né, que não produz fruto, nada. Então é uma discussão desnecessária. O cara cata os 5 pontos aqui, né? Vai lá no Facebook e começa a debater com as pessoas, mas nem entende o motivo dos 5 pontos. Sim. Quais são os textos bíblicos que eles usam para falar sobre esses 5 pontos. Então é bom você estudar e esse é um bom livro para você começar com ele, né? Exatamente. E aí na parte 3 do livro, ele vai explicar que a questão do verdadeiro calvinista e o calvinismo em ação, que é justamente depois que você entendeu a importância do calvinismo numa sociedade, explicando ali o conceito que já falamos, né, da questão de Calvino, de Abraham Kuyper. Depois que você entendeu os 5 pontos das doutrinas da graça, e aí, o que eu faço com isso? Vamos correr, né? Entendeu? Preciso colocar aplicar. Em prática. Exatamente. Então, a parte 3 do livro vai te dar aí dicas de como colocar em prática esse aprendizado. Agora, uma dica pessoal que eu dou para vocês é, se vocês nunca tiveram contato com essa questão dos 5 pontos da doutrina da graça, eu indicaria um outro livro aqui primeiro. Sim. Sabe qual é? Sei. 5 pontos de John Piper. Exatamente. Aquele livro, cara, é muito legal. Ele explica também ali os 5 pontos das doutrinas da graça, mas ele fez em forma até de um devocional, sabe? E ficou muito legal. A explicação do Piper ficou muito boa. Eu acho que para quem nunca teve contato com esse assunto, você lendo aquele livro primeiro, depois esse daqui, você vai ter uma abrangência muito grande do assunto. Ó, pra quem não conhece, o livrinho tá aqui em cima, ó. Então, pessoal, aqui nós temos a contracapa do livro, né? Novamente aqui um comentário do Augusto Nicodemos, do Walter McAllister, como nós dissemos.
Aqui, a editora Anno Domini, como nós dissemos agora, você pode adquirir este livro agora pela editora Vida Nova. Será que a Vida Nova comprou o direito do livro no Brasil, será? Ah, cara, eu não sei te falar. Mas na verdade, eu nunca vi nenhum outro livro dessa editora. Não? Não, você conhece? Vai precisar olhar na biblioteca, não tem não? Não, pelo menos eu não tenho. Eu não lembro. Mas olha, fica aí então para vocês a dica. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre as doutrinas da graça, do que se trata aí a questão da cosmovisão calvinista, tá aqui um excelente livro para você. Isso. Entendeu? E aí a gente vai trazer aqui para vocês mais dicas, mais livros que a gente já leu, mais livros que a gente indica para vocês. E aí vocês podem estar crescendo aí em graça e em conhecimento também através da leitura de vários livros que nós temos aí no Brasil. Importante dizer que nós temos que dar graças a Deus pelas editoras do que nós temos no Brasil. Vida Nova, Editora Cultura Cristã, Editora Fiel, são editoras que estão trazendo muito material, não só traduzindo, né, mas também publicando muita coisa de nossos teólogos brasileiros que têm abençoado muito a nossa igreja. Isso. A Editora Vida também. Editora Thomas Nelson também fez uns livros sobre a Reforma. É isso. Tem muita editora, principalmente esse ano da Reforma, parece que eles decidiram Publicar um monte. publicar tudo, né? Não vai falar da vida não, né? Não. Não. Benihim não, viu? Mas é isso aí, pessoal. Então essa é a nossa dica do grego para você. Tá? Se você quiser entrar em contato com a gente para poder detalhar mais a questão do livro, a gente está aí para conversar com você também. Envia um e-mail para podcast@dogrego.com. A gente pode estar conversando lá com vocês. Se você não conhece o outro trabalho nosso, que é os podcasts, entre no nosso site lá que é dogrego.com para você ouvir nossos podcasts. Exatamente. Vidanova.com.br. Entra lá, compra o seu, vai ficar por dentro aí das doutrinas da graça. Valeu?